Deus existe? A Bíblia, vídeo 6. Olá pessoal, esse é o último vídeo da série que tem sido feita aqui no canal sobre a existência de Deus. Nessa série sobre a existência de Deus, nós discutimos sobre esses argumentos que vocês estão vendo a favor da existência de Deus. Mas nesse vídeo que você está assistindo, nós vamos falar sobre um sexto argumento a favor da existência de Deus. Como vocês puderam ver, e como também já foi mencionado, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Bíblia. Todos esses argumentos, e também o argumento que será tratado nesse vídeo, a Bíblia, não são os únicos argumentos a favor da existência de Deus. Mas na minha visão, eles são os argumentos mais relevantes e os mais fortes que há para provar a existência de Deus. Então, vamos falar sobre a Bíblia. Geralmente, quando falamos sobre a Bíblia e discutimos se ela é ou não inspirada por Deus, a existência de Deus não é tratada no assunto, porque a existência dele geralmente é a base ou o pilar da discussão da inspiração da Bíblia. Mas esse vídeo vai abordar esse assunto de uma maneira diferente. Ele vai argumentar que as características da Bíblia apontam para a existência de Deus. Por que a Bíblia é uma forte evidência a favor da existência de Deus? Porque a Bíblia, pessoal, quando nós paramos para estudá-la e analisar sua história, nós vamos ver que ela é, de fato, um livro diferenciado. A Bíblia se destaca entre todos os livros que existem. A Bíblia contém conselhos sábios e verdadeiros que nos ajudam a viver melhor. Ela é cientificamente exata desde uma época em que o conhecimento científico não era abundante. Ela é internamente harmônica, mesmo tendo levado anos para ser finalizada. É um livro que sobreviveu à perseguição e ao tempo, tem profecias cumpridas em uma escala incomum e assim por diante. Todos esses aspectos juntos levam à conclusão de que há algo a mais no desenvolvimento da Bíblia. Em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Não está sendo argumentado aqui que a Bíblia é inspirada por Deus apenas porque a Bíblia diz que ela é inspirada por Deus. Esse argumento é falso, é a falácia da petição de princípio. É como se eu dissesse: eu sei que João não mentiu porque ele disse que não mentiu. Como vemos nesse exemplo, essa falácia funciona por assumir a conclusão logo no começo. É como dizer porque sim, só que de uma maneira mais refinada. Então não está sendo argumentado aqui que a Bíblia é inspirada por Deus apenas porque a Bíblia diz que ela é inspirada por Deus. O que está sendo argumentado aqui é que se a Bíblia for de fato inspirada por Deus, isto é, se seu conteúdo vier de Deus, isso deve estar evidenciado em certas características. Assim, temos o argumento. Premissa 1. A Bíblia possui características distintas. Premissa 2. Tais características só são possíveis se Deus existir. Logo, Deus existe. Quando eu falo de características distintas, eu me refiro a fatores que, quando juntos, não podem ter se originado de humanos e que não aconteceriam por acaso nas escalas apresentadas. Vamos nos concentrar em 4 pontos ao falarmos sobre essas características distintas. Exatidão científica. A Bíblia é cientificamente exata desde uma época em que muitas pessoas se importavam muito mais com mitologia e com tradições supersticiosas do que com testes materiais. Exemplo: muitos acreditavam que a Terra era plana e que vários animais gigantes seguravam ela. Porém, a Bíblia já dizia o oposto. Jó 26:7. Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Isaías 40:22. Há alguém que mora acima do círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhotos. Então, mesmo quando muitos acreditavam no contrário, a Bíblia já ensinava que a Terra era uma esfera e que não havia nada segurando ela. Outro exemplo. Até o final dos anos 1800, os médicos muitas vezes tocavam em cadáveres e depois nos pacientes sem lavar as mãos. Isso causou muitas mortes, incluindo na hora do parto. Mas a Bíblia já dizia que a pessoa que tocasse no cadáver estava impura e não podia adorar a Deus junto com os outros. Números capítulo 19, versículos 11 e 19. Quem tocar no morto ficará impuro por 7 dias. Aquele que estiver puro aspergirá a água sobre aquele que estiver impuro, no terceiro e no sétimo dia.
e no sétimo dia o purificará de pecado. Então o impuro deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ao anoitecer ficará puro. Como vimos, a lei dada a Moisés, que podemos encontrar na Bíblia, orientava a pessoa a se lavar com água e a ficar isolada por um tempo depois de tocar em um morto. Isso com certeza ajudava a preservar a saúde das pessoas. E essas informações estavam bem à frente de toda a informação majoritariamente disponível naquela época, que até mesmo os israelitas não teriam condições de saber por conta própria. Isso é algo bem distinto. Profecias cumpridas. A Bíblia também já predisse certas coisas em detalhes que seriam impossíveis de serem previstas apenas por humanos. Isaías 44, versículos 27 até o versículo 1 do capítulo 45 diz: Aquele que diz às águas profundas, evaporem-se, secarei todos os seus rios. Aquele que diz a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que for da minha vontade. Aquele que diz a respeito de Jerusalém, ela será reconstruída, e do templo, seu alicerce será lançado. Assim diz Jeová ao seu ungido, a Ciro, a quem seguro pela mão direita a fim de subjugar diante dele nações e desarmar reis, a fim de abrir diante dele as portas duplas, de modo que os portões não estarão fechados. Essa profecia começou a se cumprir em 539 a.C., quando Ciro invadiu Babilônia. Só nessa profecia, muitas coisas foram previstas. Na profecia que lemos, o nome do conquistador, Ciro, já era mencionado. Foi dito também que as águas secaram. Ciro, ao invadir Babilônia, desviou as águas do rio Eufrates para um lago artificial. Foi dito também que os portões não estariam fechados. E curiosamente, as portas de Babilônia que davam para o rio haviam sido deixadas abertas por descuido durante a festa na cidade, fazendo assim Babilônia cair nas mãos dos medos e dos persas sob o comando de Ciro. Depois disso, Ciro libertou os judeus do exílio e os enviou de volta a Jerusalém com instruções para reconstruírem ali o templo. Afinal de contas, a profecia também já dizia que Jerusalém e seu templo seriam reconstruídos. O que mais impressiona em tudo isso é que essa profecia foi escrita cerca de 200 anos antes desses acontecimentos. E mesmo assim a Bíblia predisse o nome do conquistador, o que ele faria para invadir a cidade, como os portões da cidade estariam e qual seria o resultado para os judeus. Essa característica de fato é super diferenciada. Harmonia interna. A Bíblia começou a ser escrita em 1513 a.C. da Era Comum e foi terminada cerca de 98 Era Comum, levando assim um período de cerca de 1600 anos para ser terminada. E mesmo assim, ela é um livro harmonioso do começo até o final. Podemos dizer que seu tema principal, em resumo, é sobre como as pessoas podem ser libertadas do pecado e da morte por meio de Jesus Cristo e do Reino de Deus. Esse é o tema da Bíblia. Como Apocalipse 19:10 já diz, dar testemunho de Jesus é o que inspira as profecias. A mensagem de toda a Bíblia aponta primariamente para Jesus. Desde o começo, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 22, versículos 17 e 18, foi profetizado que todas as nações se beneficiariam do descendente de Abraão. Esse descendente mostrou ser Jesus. E Jesus, por sua vez, desempenhou o papel fundamental de salvador da humanidade. Tudo isso foi escrito em um período de cerca de 1600 anos por pessoas de diferentes formações e diferentes funções: reis, soldados, pastores, profetas, um médico, um cobrador de impostos e assim por diante. Essa harmonia interna de um livro escrito por pessoas de diferentes formações e diferentes épocas também torna a Bíblia um livro muito distinto. Sobrevivente. A Bíblia já passou por muita perseguição. Muitos líderes religiosos e políticos fizeram esforços para esconder a mensagem da Bíblia. Muitas vezes, eles usaram sua autoridade para impedir as pessoas de produzir, traduzir ou até de possuir a Bíblia em seu idioma. Exemplo: em 1229, o Sínodo de Toulouse, na França, decretou que gente leiga não podia possuir livros bíblicos na língua comum.
Em 1233, o Sínodo Provincial de Tarragona, na Espanha, ordenou que todos os livros do Antigo ou Novo Testamento fossem entregues para serem queimados. E, em 1407, o Sínodo de Clérigos convocado em Oxford, na Inglaterra, pelo arcebispo Thomas Arundel, proibiu expressamente a tradução da Bíblia para o inglês ou para qualquer outra língua moderna. Um homem chamado William Tyndale foi até mesmo enforcado e queimado por estar traduzindo a Bíblia para o inglês. A Bíblia também sobreviveu ao tempo. Muitas obras literárias antigas do Oriente Médio, como a Epopeia de Gilgamesh, as Epopeias de Ugarit, as admoestações de Upur e a Profecia de Neferti, foram esquecidas com o tempo e só voltaram a ser conhecidas após descobertas arqueológicas. Mas, em contraste, a Bíblia hebraica foi preservada ao longo dos séculos e continua sendo amplamente lida, o que a torna historicamente distinta dessas outras obras antigas mencionadas. Essa é uma característica que distingue a Bíblia de muitos outros livros. Então, esses 4 pontos: exatidão científica, profecias cumpridas, harmonia interna e sobrevivente, quando apresentados juntos, tornam a Bíblia um livro muito distinto, porque isso não aconteceu com nenhum outro livro ao mesmo tempo. E olha que eu não mencionei todas as características distintas. Agora vamos falar sobre a premissa 2. A premissa 2 diz que tais características só são possíveis se Deus existir. Como sabemos disso? Pare e pense. Se encontrássemos apenas um desses aspectos isoladamente, talvez pudéssemos atribuí-lo ao acaso ou à capacidade humana. Um livro pode sobreviver ao tempo, outro pode conter conselhos sábios, outro pode apresentar certa harmonia interna, outro ainda pode fazer previsões que parecem impressionantes. Mas a Bíblia reúne todas essas características ao mesmo tempo e também em um grau incomum. A questão não é apenas explicar uma característica isolada, mas explicar o conjunto delas. Como um grupo de escritores, vivendo em épocas diferentes, separados por séculos, com diferentes profissões e formações, poderia produzir uma obra tão harmoniosa? Como poderiam registrar informações que se mostrariam corretas muito tempo depois? Como poderiam anunciar acontecimentos futuros com tamanha precisão? Como esse livro conseguiria sobreviver a séculos de oposição, censura e tentativas de destruição, continuando a influenciar bilhões de pessoas? Quando observamos todos esses fatores juntos, a explicação de que tudo aconteceu apenas por coincidência se torna cada vez menos plausível. Imagine que alguém encontrasse um relógio complexo em uma ilha deserta. A pessoa dificilmente concluiria que todas as suas engrenagens se originaram sozinhas por acaso. Pelo contrário, ela concluiria que teve uma mente por trás daquele projeto. Da mesma forma, as características da Bíblia apontam para algo além da capacidade humana comum. A melhor explicação para a exatidão científica, as profecias cumpridas, a harmonia interna e a preservação extraordinária da Bíblia é que existe uma inteligência superior por trás dela. Em outras palavras, a Bíblia apresenta evidências compatíveis com aquilo que ela mesma afirma sobre sua origem: que seu conteúdo foi inspirado por Deus. É claro que uma pessoa pode discordar dessa conclusão, mas ela ainda precisa oferecer uma explicação alternativa capaz de explicar adequadamente todas essas características ao mesmo tempo. A pergunta não é apenas se Deus existe. A pergunta é: qual explicação faz mais sentido dos fatos? Se a Bíblia realmente possui essas características que transcendem o que esperaríamos de uma obra puramente humana, então ela se torna não apenas um livro religioso, mas uma evidência da existência de uma mente superior responsável por sua origem. Portanto, vejamos o argumento novamente. Premissa 1. A Bíblia possui características distintas. Premissa 2. Tais características só são possíveis se Deus existir. Logo, Deus existe. Este não é um argumento baseado apenas naquilo que a Bíblia afirma sobre si mesma. É um argumento baseado nas evidências que a própria Bíblia apresenta quando sua história, seu conteúdo e sua preservação são examinados cuidadosamente. Nesta série de vídeos, vimos vários argumentos a favor da existência de Deus.
A conclusão é simples. A existência de Deus não apenas é racionalmente defensável, mas também é a explicação que melhor faz sentido da realidade que observamos. Mas quais são as implicações da existência de Deus? As implicações são enormes. Se Deus existe, então o universo não é apenas o resultado de forças impessoais e sem propósito. Nossa existência tem significado. Se Deus existe, então o bem e o mal não são apenas preferências humanas ou convenções sociais, mas há uma base real para a moralidade. Se Deus existe, então a justiça não é apenas um ideal humano. Se Deus existe, então a morte não precisa ser o fim de tudo. Existe a possibilidade de esperança além dessa vida. E se Deus existe, e a Bíblia realmente é a sua palavra, então não estamos sozinhos. Temos acesso a orientações sobre como viver, como lidar com o sofrimento, como tratar outras pessoas e qual é o propósito da nossa existência. Por isso, a questão da existência de Deus não é apenas uma discussão filosófica interessante. É uma das questões mais importantes que alguém pode considerar. A resposta influencia a forma como enxergamos a nós mesmos, os outros, a moralidade, o sofrimento, a morte e o futuro. Mas se Deus de fato existe, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que doenças existem? Por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que envelhecemos e morremos? Quem é Deus? Qual é o seu nome? A Bíblia responde essas perguntas. Por isso, caso você tenha feito a si mesmo essas perguntas e outras semelhantes ao decorrer de sua vida, eu te recomendo acessar o site jw.org e a solicitar um estudo gratuito da Bíblia. Fique sabendo que você vai tirar muito proveito desse estudo e que esse é só o começo de uma jornada enriquecedora e recompensadora. Muito obrigado por ter assistido essa série de vídeos. Até mais!